Convocados pela Venezuela, representantes de movimentos políticos e sociais de todo o mundo reuniram-se no mês de junho, de forma presencial e virtual, para celebrar o bicentenário da vitória do povo venezuelano contra o colonialismo espanhol e abrir novos horizontes às lutas emancipadoras do presente para os povos latino-americanos, caribenhos e de todas as regiões do mundo. Realizou-se de 21 a 24 de junho, por convocação do governo da Venezuela, o Congresso dos Povos do Mundo. O evento teve como motivação a comemoração do bicentenário da histórica Batalha de Carabobo, decisiva na luta pela independência venezuelana contra o colonialismo espanhol. A atividade, realizada em Caracas, reuniu cerca de 340 pessoas, de maneira presencial, e outras 3.200 online, entre líderes políticos, ex-presidentes, dirigentes e ativistas sociais de movimentos sociais dos 5 continentes do mundo. O Congresso teve por objetivo articular distintos setores da luta política e social e buscar convergências programáticas e de ações visando apoiar a Revolução Bolivariana e reforçar a luta pela democracia, a independência nacional, a integração, o desenvolvimento comum, a democratização das relações internacionais e a paz mundial. No ato de convocação, o presidente Nicolás Maduro afirmou o objetivo de reforçar a unidade internacional em favor das causas justas. No documento aprovado por amplo consenso, assinala-se que as políticas neoliberais levaram o mundo a uma crise sistêmica e multidimensional, cujas consequências são pagas pela humanidade. As dificuldades econômicas afetam as pessoas com menor poder aquisitivo e se tornam mais graves quando o mundo enfrenta os efeitos da pandemia de Covid-19. O manejo da crise sanitária mundial, no marco do neoliberalismo, aprofunda as desigualdades e a exclusão social, destaca o documento. Os delegados ao Congresso dos Povos se debruçaram também sobre a situação política internacional. O documento pontua que os Estados Unidos se encontram em crise, com suas elites dominantes profundamente divididas. E aponta: as intervenções dos Estados Unidos na Ásia Central e Oriente Médio, de caráter militar, fracassaram. O Congresso dos Povos fez um apelo à União das Nações da América Latina e Caribe para enfrentar os desafios comuns, destacando que as lutas populares dos povos da região estão em ascenso. Os representantes defenderam o exercício de uma política exterior soberana e a solidariedade entre os povos e nações, que lutam para afirmar sua independência. No contexto da realização do Congresso dos Povos, foram feitas denúncias sobre as sanções aplicadas contra a Venezuela. Nos últimos 6 anos, foram aplicadas 150 sanções contra os venezuelanos, que geraram um prejuízo de cerca de 130 bilhões de dólares aos cofres públicos do país. Estas sanções comprometem o comércio externo venezuelano, os investimentos externos no país, confisca recursos financeiros da nação, impedem a aquisição de mercadorias, inclusive alimentos e medicamentos, além de insumos para o desenvolvimento da economia.
A política de sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela já é antiga, vem desde pelo menos 2006, com sanções bastante pontuais, mas que se tornaram sistemáticas a partir da gestão Trump. E de maneira também bastante generalizada, né, o foco dessas sanções tem sido, sobretudo, a cúpula do governo chavista, antes, né, ainda sob a presidência do Chávez, e posteriormente a partir da presidência de Nicolás Maduro, né, começando em 2013, e essas sanções são publicamente descritas como uma forma que os Estados Unidos encontraram de enfraquecer o governo e a Revolução Bolivariana, né? Agora, de maneira concreta, o que essas sanções trazem para o país tem sido, em primeiro lugar, uma dificuldade muito grande de obter recursos materiais, e essa dificuldade se tornou ainda mais dramática durante a pandemia do novo coronavírus, né? Então, dificultou em termos comerciais para que a Venezuela conseguisse obter os insumos necessários para combater a pandemia e, antes disso, para suprir o seu mercado interno, né? Em termos de alimentação, em termos de remédios. Esse é o primeiro ponto, né? Em termos comerciais, em termos concretos. Mas tem uma segunda dimensão de consequências dessas sanções à Venezuela, que eu diria que é a parte mais complexa dessa política, porque envolve a questão financeira, né? A Venezuela, assim como boa parte dos países latino-americanos, enfim, possui ativos, reservas em bancos internacionais, e nesse momento, né, a partir da instauração dessas sanções e desses boicotes financeiros por parte dos Estados Unidos, o governo de Nicolás Maduro se torna impossibilitado de ativar e de fazer uso dessas reservas e desses recursos. Então, além de limitar o acesso material, limita também, né, a partir dessa segunda dimensão, o acesso a essas reservas financeiras, que, vale dizer, não são do governo, são do povo venezuelano, né, porque advém justamente da arrecadação de impostos, né? Então, eu diria que essa seria a principal consequência, né, você travar, do ponto de vista comercial e financeiro, o acesso da Venezuela aos bens e ao capital. A professora Carolina Pedroso falou também sobre o quadro político em que se move o governo da República Bolivariana da Venezuela, nos planos externo e interno. Diante desse estrangulamento externo que a Venezuela vive, o que o governo de Nicolás Maduro tem feito é, no âmbito comercial, reforçar alianças que já vinham sendo estabelecidas desde a época do presidente Chávez com outros parceiros, né? E nesse sentido aparecem com bastante destaque a China, mesmo a Índia, a Turquia, para justamente diminuir essa dependência das importações e das exportações para os Estados Unidos. Então, eu diria que essa seria a ação mais efetiva, no sentido de desviar desse bloqueio comercial, mas ainda há as questões financeiras que são mais difíceis de resolver. Por isso que o papel que a China tem tido nesse sentido, como uma grande fornecedora de capital, em termos de empréstimos, de investimentos, tem sido de bastante destaque, né? Então, o governo tem encontrado a solução a partir dessas outras parcerias internacionais, e que, coincidentemente, também são países que, de alguma maneira, representam uma ameaça a essa hegemonia norte-americana no sistema internacional, né? Então, nesse sentido, é uma confluência de interesses, né? E um outro aspecto importante é pensar no respaldo popular, né, no respaldo que o povo venezuelano dá à Revolução Bolivariana. E aí, nesse sentido, é difícil da gente fazer uma quantificação desse respaldo, porque a sociedade venezuelana é uma sociedade não só polarizada, como muito se fala, mas também muito complexa, né, no seu interior. O Congresso Bicentenário dos Povos do Mundo se inspira no sonho de construir uma vida livre de intervenções e ingerências externas, de união dos povos para exercer sua soberania e se desenvolver em paz, por um melhor futuro para toda a humanidade.